Mais uma entrevista acontecendo aqui para o Sites by Ariel, mais um cliente meu, Ivanor Pedro Schneider, advogado lá do município de Nome Toque. Quero conversar com ele, buscar aqui o assunto. Eu sei que ele gosta de divulgar bastante as informações do nosso presidente, Jair Bolsonaro, também do seu governo. E eu vou trazer agora a opinião e também a informação, né, com toda certeza, com referência ao Ivanor Schneider e ao governo Bolsonaro e também à própria figura do presidente. Ivanor, primeiramente agradeço a presença aqui na nosso site para divulgação e vou começar perguntando o seguinte, uma pergunta ampla. O que você está achando do governo Bolsonaro? Minha saudação ao amigo Ariel Ludwig Willing, nobre locutor de emissoras de rádio, com destaque na rádio Uirapuru, de Passo Fundo. É uma satisfação falar contigo e já de antemão também dizendo que após decorrido 60 anos de vida, eu, pela lembrança que eu tenho e o pouco que entendo da política, apesar de ter algumas participações, dizer que eu nunca vi nada igual ao presidente Jair Messias Bolsonaro, popular mito, e fazendo jus, né, da palavra que ele foi intitulado, da coragem de querer mudar esse país tão dilapidado, né, por diversos partidos, que não cabe destaque em especial de nenhum deles, pois todos trabalharam contra a nossa bandeira da ordem e progresso. Então, inicialmente dizer que estamos muito felizes porque o povo de bem, o povo brasileiro, de norte a sul, resolveu realmente dar um basta e colocar um governo que seja um governo sério, um governo que realmente valorize as pessoas, valorize o trabalho e restabeleça a paz social que nós perdemos há tanto tempo, Ariel. Ivanor, nota-se, sabe-se que o nosso presidente tem uma questão, ele é bastante pavio curto, né? Quando ele é questionado de algo, ele não manda dizer, ele realmente fala aquilo que vem de dentro, aquilo que vem do coração. E a mídia, principalmente aquela mídia mais ruim, que gosta muitas vezes de distorcer os fatos, se aproveita disso. Acaba tentando colocá-lo, digamos assim, em maus lençóis. O que você acha dessa questão dele? Porque vimos outros presidentes que tinham sempre respostas prontas, tínhamos outros presidentes como a Dilma Rousseff, por exemplo, que notava-se claramente, não tinha aptidão nenhuma para falar em público e perdeu com certeza politicamente muito com isso. E agora temos o Bolsonaro que realmente não fala coisas, digamos assim, que talvez depois ele se arrependa ou talvez ele não, mas quem está ao redor dele, talvez os seus assessores, enfim, talvez, ou não. Pode você trazer a sua opinião, se ele se arrepende, se alguém se arrepende, enfim, mas essa questão do pavio curto, o que você acha dessa questão que percebe-se muito bem no nosso presidente? Sim, é importante a tua pergunta, Ariel. Nesse aspecto aí você sabe que nós podemos fazer uma retrospectiva de 33 anos, né, isso né, após 1985, quando o povo foi para as ruas, né, pediu a volta da democracia, substituindo o regime militar, vamos dizer assim, que nós tínhamos até então, governado pelos militares, e o povo foi e pediu, e foi um ato muito errôneo, podemos dizer hoje, porque todos os presidentes a partir de então, tanto Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, né? Todos presidentes da fala mansa, né? Da fala mansa, e ninguém gosta de ouvir as verdades, né? E também as pessoas não gostam de ouvirem respostas diretas. E sim, estavam acostumados de que o presidente era aquela pessoa toda, né, engravatada, falava bonito em rede nacional de televisão e com as palavras medidas. E o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, é uma pessoa totalmente diferente. Um político de raiz, de quase 30 anos de carreira, que conhece
muito bem a Câmara Federal e o Senado Federal também, e cansado, né, de ver tantas barbáries que foram feitas contra o povo brasileiro, a maioria desinformados, porque se fosse do contrário não teriam eleito essas pessoas para governar um país tão importante, tão bonito, tão grande, né, que é chamado de Brasil. E ele, como é de origem italiana, eles têm essa forma de comunicação direta, que se machucar alguém, machuca naquele momento lá, mas depois o pessoal passa a realmente entender o que realmente ele desejou dizer. Então é preferível, no meu ponto de vista, de que o presidente seja autêntico, não seja falso, e não queira também se fazer de manso nas suas palavras para não melindrar ninguém, quando na verdade o mais importante mesmo é a intenção que o governo tem para com seus governados. E eu acho que nós estamos de parabéns, e uma das características dele, que é essa, de falar desta forma direta, e sem uma leitura daquilo que ele quer dizer, e é naquilo que vem na sua mente, que vem do seu coração, e foi por isso que o povo brasileiro, na sua maioria, de quase 60 milhões de brasileiros, foram até as urnas depositar o seu voto de confiança. Então eu tenho plena certeza que a sua forma de se apresentar e conversar é uma forma realmente que tem muito mais valor do que tudo que nós vimos até a presente data. Lembrando que eu estou entrevistando o Ivanor Pedro Schneider, ele é meu cliente, tem um site aqui comigo, www.ipschneider.com.br, lá ele divulga as suas ideias políticas e também as suas ideias de forma particular. Lembrando que quem porventura estiver ouvindo esta entrevista e quiser fazer o mesmo, independente do assunto a tratar, estou aqui aberto para este trabalho de divulgação, como eu faço para o Ivanor, e também para fazer uma entrevista, como estou fazendo com o meu cliente aqui neste exato momento. Ivanor, nota-se muito, principalmente a grande mídia, destacando fatos que ela considera, ou até muitas vezes amplificando fatos para se tornarem negativos do governo Bolsonaro. Pouco se vê, ou nada se vê na grande mídia falado sobre as coisas boas que o Bolsonaro já fez, e dá para enumerar muitas, não é verdade? Faça esse trabalho aqui para o nosso ouvinte, enumere as coisas boas que o Bolsonaro já fez até o momento, e o seu governo. Perfeitamente, Ariel. Retornando aqui da tua pergunta sobre os feitos, vejam que o Brasil, antes da eleição do segundo turno do Bolsonaro, quando já se criava uma expectativa positiva que eu mesmo iria presidir o Brasil, já começaram vários fatores aí, já interferiram para a mudança. Primeiramente, Ariel, posso dizer assim, de uma forma psicológica nas pessoas de bem. Que o Brasil tem muita gente de bem, não só os que votaram no presidente Bolsonaro, e sim outras pessoas de bem estavam felizes, rindo, porque nós estávamos na beira do precipício, estávamos realmente, se fosse do contrário, encaminhando um governo socialista, que eu sempre digo, não me canso, que é a porta de entrada para o comunismo, né? Esse sistema aí que realmente não deu certo e não dará certo em lugar nenhum. Então as pessoas já estavam saltitando, rindo, mas as pessoas de bem, não falo isso tão somente para as pessoas que votaram para essa virada, mas aquelas que têm na sua índole, né? A família, os princípios básicos que foram perdidos por todos esses anos que eu citei anteriormente, né? Então foi assim um alívio, pessoas que queriam deixar o nosso querido Brasil e voltaram atrás. O exterior também começou a acreditar mais no Brasil e começaram os investimentos, a valorização da Bolsa de Valores, né, a baixa do dólar, enfim, muitas coisas. E os feitos, então, com a posse dele e sua equipe, que jamais o Brasil teve uma equipe de tão prestigiados ministros ao seu redor. Porque vejam que o presidente não precisa saber de economia, de saúde, enfim, né?
de educação, de uma forma geral, e sim deve ser munido de pessoas especiais nesse sentido. E vejam bem, e além da vitória, né, para as pessoas que pensam o mal do Brasil, principalmente os socialistas, né, que são pessoas que não tiveram, acho que, um conhecimento realmente de qual o sistema que é o melhor para ser implantado entre os humanos, né? No fato, quando foi escolhido um dos melhores ministros e conhecedores da matéria da economia, Paulo Guedes, logo veio o Mourão também, o Sérgio Mourão, um dos juízes mais renomados do nosso Brasil, corretíssimos. Foram 3 derrotas, uma atrás da outra, e fora outros também ministros que foram nomeados, bons ministros, ministras, né, e que fizeram alguma coisa que não foi do agrado do presidente, já foram também substituídos para mostrar, né, que o presidente quer pessoas sérias, comprometidas com o seu projeto. E se eu fosse aqui numerar, né, que eu não vou fazê-lo nessa entrevista para não tornar cansativo os ouvintes, né, foram mais que de 100 medidas que foram tomadas já. A área de segurança, só para citar, que as pessoas diziam assim, Ariel e ouvintes, não dá mais para aguentar na minha cidade, no meu bairro, nas capitais, no Brasil, com mais de 60 mil pessoas mortas por ano, assassinadas brutalmente. Isso era, né, uma coisa muito triste, e ainda é uma coisa muito triste. E só com essas mudanças, com essas referências que eu citei, e com essa forma de agir que você comentava anteriormente, onde o próprio sinal que o Bolsonaro fazia assim com os dedos, né, que se tornou o sinal da campanha, que é assim: o indivíduo de bem deve estar protegido contra as pessoas do mal, né, esses criminosos, esses assaltantes, assassinos, mafiosos que foram criados de tantos anos aqui no Brasil, e agora temos a redução já do índice da criminalidade, praticamente sem instituir, inclusive, o próprio projeto anticrime do Moro, anticorrupção, que ainda está tramitando no Congresso Nacional, que esperamos realmente que os senhores deputados e senadores o aprovam, para aí sim, na prática, reduzir muito mais e o nosso povo, né, o nosso povo de esquerda, de direita, de centro, enfim, viver melhor, que é isso que todos almejamos. Então passou a eleição e nós devemos esquecer siglas partidárias e tudo mais. Se você, meu senhor, minha senhora, meu jovem, é de esquerda, de direita ou de centro, né? O que interessa é a nossa bandeira, coisa mais linda que nós temos, do verde e amarelo, do branco, do azul, da ordem e progresso. E contrariamente a isso, vocês podem ver pelos próprios movimentos sociais que eles pregam o vermelho, né, da foice. Eu não sei aonde que pessoas de sã consciência podem chegar a uma conclusão, né, de que essas bandeiras levantadas até agora pelo socialismo, encaminhando o Brasil para o abismo, para o comunismo, realmente era a melhor opção. Isso ninguém me convence e não irão me convencer, porque nós temos que olhar assim: ou você é do certo ou errado, você é do bem ou você é do mal. Não existe meio termo, então você tem que saber aonde que você se encontra. Mas só para finalizar essa resposta, dizer que foram muitas e muitas medidas já adotadas, isso em 5 meses de governo. Imaginem nesse ritmo o governo Bolsonaro, o estrago que vai fazer nas coisas ruins desse nosso Brasil. Ivanor, por falar em aprovar, como você vê os trabalhos do nosso Congresso, nosso responsável por legislar a nível nacional? Ariel, muito importante, né? As pautas aí que o governo agora colocou nesses 5 meses, desde fevereiro, a reforma da Previdência, muito importante, que está em andamento na Câmara Federal.
a medida provisória 870, que agora o Senado e a Câmara acenam também, que trata-se da reforma administrativa para manter esse enxugamento do novo governo, inclusive nos ministérios de 29 para 22. Tem o projeto anticrime do Sérgio Moro também. Tínhamos também, para mantermos o COAF, esse órgão tão importante, né, que investiga as movimentações, com o Sérgio Moro, e foi remetido hoje, nessa data, por decisão dos nossos deputados, para o Ministério da Economia. Isso não foi uma notícia boa para nós de direita, nós liberais, nós pessoas que pensamos a mudança do nosso Brasil. Tem o projeto da Lava Toga também, reduzindo a idade da aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que também está para apreciação, e outros mais aí também, projetos, aqueles dos auditores da Receita Federal, dando uma autonomia, mantendo a autonomia deles para realmente buscar as informações das irregularidades financeiras existentes na máquina administrativa. Então, muitos são os projetos, e agora, pelo que tudo indica, essa semana começaram a se movimentar, tanto apreciando e votando as pautas do governo. Isso tem uma razão de ser, porque até então estavam acenando para prejudicar o governo, para que ele não pudesse cumprir com o orçamento e tivesse, quem sabe, que pedalar e sofrer um impeachment como sofreu a presidente anterior. Mas agora, diante do levante do povo de bem, esse povo que estará nas ruas dia 26, em todo o Brasil, que não vão fazer quebradeira e nada não, porque são pessoas de bem, como dito, e não são mais de movimentos sociais, e não são mais dessa esquerda maldita que dilapidou o nosso país juntamente com outros tantos partidos. Então, nós temos também um exército brasileiro que está em prontidão, vamos dizer assim, de olho, vendo o comportamento do nosso Congresso Nacional, que agora acho que já recebeu o recado e passa a trabalhar em favor do Brasil. Certo. Vamos seguindo nossa entrevista. Lembrando que quando se fala do presidente da República, você pode perguntar e responder por horas a fio, pois tem muito assunto. Eu vou juntar aqui, Ivanor, duas perguntas em uma para agilizar um pouco. Pedir que você responda, você citou aí a Previdência, né? A Previdência, que é um assunto que caiu no colo do Bolsonaro e seu governo. Lembrando que qualquer presidente que assumisse teria que votar. Ele foi o eleito, então ele teve que abraçar essa causa que é impopular para uma parcela da população, e repetindo o assunto mídia, a mídia se aproveita para pegar nesse assunto, né, Ivanor? Então peço que você comente a Previdência e o porte de armas, né? Duas coisas. O porte de armas, que sim, é uma promessa de campanha do Bolsonaro, né? Facilitar a posse e o porte. E a questão da Previdência, que ele teve que assumir, no caso, obviamente, por ter sido eleito presidente. E depois peço que você comente a questão do partido dele, o PSL. Aconteceu uma coisa bem interessante, eu não me lembro de outro caso na minha história como eleitor. Você compara, por exemplo, Haddad no PT. Garanto que a maioria do eleitorado brasileiro não sabia quem era o Haddad, ficou conhecendo porque ele foi o candidato do PT, né? E o Bolsonaro, bem o contrário. O Bolsonaro apenas, vou dizer aqui, utilizou a sigla PSL porque o candidato para concorrer a qualquer cargo público, ele é obrigado a se filiar a algum partido, né? E o Bolsonaro realmente elegeu-se, não tenho sombra de dúvidas em falar, elegeu-se pelo seu nome e não pelo partido. Como você vê, então, não querendo aqui reduzir o valor do partido, é um partido pequeno, obviamente, o PSL, mas no sentido, para elegê-lo, o PSL não teve uma importância tão grande em termos de sigla. Apenas, como eu citei antes, qualquer candidato necessita de um partido para ser candidato, para assumir, né? Como você vê os trabalhos do PSL junto ao Bolsonaro, tanto a nível estadual quanto federal, Ivanor? Sim, vou tentar responder de forma bem objetiva, porque realmente
São várias as questões que você me aponta, né? Está me perquirindo. Relativamente à Previdência, olha, é um bom de um projeto e certamente com a análise dos demais dos deputados e senadores teremos uma boa Previdência, cuja coragem foi deste presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve a coragem, como ele é um homem corajoso, um homem correto e que é o bem de todos os brasileiros. Só o fato, né, de reduzir, fazer com que todos os brasileiros, políticos de todos os setores, enfim, do Poder Judiciário, da iniciativa privada, recebam o teto máximo de 5.000, agora 869, pelo que parece, já é muito bom, né? Se pensa em fazer a redução da própria alíquota da contribuição para os pobres, né? E aumentando para os que ganham mais. Então eu vejo com bons olhos esse projeto, certamente ele ficará ainda melhor. No tocante ao porte de armas, já vem em boa hora, né? Com toda certeza, né? Porque o delinquente, né? O criminoso, esse já está armado e muito bem armado. E o porte de arma, que a própria imprensa está criando polêmica, como faz todas as polêmicas, as vírgulas e as entrelinhas de tudo o que vem desse atual governo, porque eles estavam muito atrelados aos governos passados e agora estão perdendo seus benefícios. Essa é a grande verdade, né? Tanto é que a própria audiência está caindo, principalmente da emissora da Rede Globo também. Então eles estão deturpando tudo, né? Tudo para tentar denegrir e diminuir esse governo que está com uma grande vontade de acertar e colocar realmente o país nos seus trilhos. Então, se o marginal pode ter armas, inclusive armas ilegais, por que o cidadão de bem, né, que zela pela sua família, pela sua vida, pela sua propriedade, e cuja legítima defesa do que eu agora aqui acabei de citar, já está implícito aí no próprio Código Penal de muitos e muitos anos, agora vem simplesmente dizer, você que é cidadão de bem, se demonstrar que tem capacidade psicológica e tudo mais, através de uma análise que vai ser feita, que não vai ser assim, ir lá no balcão, comprar uma arma e sair por aí atirando. Quem faz isso, que rouba as armas e vende o contrabando também, são as pessoas do mal, né? Esses ladrões, traficantes, essas milícias, tudo isso aí já estão usando desses meios aí, estão fortemente armados. E nós que estamos presos em nossas residências, essa é a grande verdade. Então temos que inverter isso. Então, parabéns mais uma vez por esse grande projeto também de iniciativa desse governo, onde já o povo brasileiro, através de plebiscito, já tinha acenado nesse sentido. Então, essa lei, essa medida provisória, ela vem confortar o que já havia há anos atrás o povo de bem solicitado. No tocante ao PSL, dizer que era um partido que eu também me filiei o ano passado, né? Também concorri, coloquei o meu nome à disposição para ajudar a mudar a cara do Brasil, a forma de fazer política. Se falou muito na velha e na nova política, mas eu acredito que não existe velha ou nova política. O que existe são bons ou más políticos. E eu tive a felicidade de provar que é possível fazer uma campanha, inclusive como deputado estadual, sem toda essa estrutura enorme, principalmente de dinheiro dos fundos partidários, que vem do governo central, que eu acho que é uma coisa que tem que ser bastante repensada, né? Mas e fazer assim através da apresentação de propostas. E o PSL, então, foi um partido que era muito pequenininho e hoje é o segundo maior partido a nível nacional. E claro que muita gente nova está nesse partido também. E existe internamente, muitas vezes, algumas discussões, né, porque são ideias diferentes, mas as coisas estão se caminhando para que realmente permaneça esse grande partido, tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, através agora do nosso presidente Nereu Crespim, e que está iniciando o seu trabalho e demonstrando que realmente ele quer fazer
com que todos que são realmente filiados ao PSL, principalmente aqueles que colocaram seus nomes à disposição, mesmo não se elegendo, que estejam junto para mostrar que o PSL veio para ficar como um grande partido, uma grande bandeira, e é um partido com uma simpatia muito grande a nível nacional, e aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. Agora temos o ano que vem as eleições municipais, certamente esse partido vai crescer muito, onde vai indicar candidatos a vereadores, a vice-prefeitos e prefeitos também. Então, e para que em 2022 o partido consiga eleger, né, senadores, ou senador, enfim, senadora, consiga eleger deputados federais e deputados estaduais em um número maior do que tem até hoje. Tá bom? Então, nas tuas perguntas, espero ter respondido. Respondeu sim, com toda certeza. Bom, para finalizar então, Ivanor, vamos novamente juntar aqui duas questões em uma só. Você foi candidato a deputado estadual na última eleição. Quero perguntar aqui então quais são suas pretensões futuras com relação às eleições lá de 2022 e se há algo em mente para antes, né, antes das eleições a nível federal. Teremos as eleições a nível municipal, né, também. Você que é aí no Metoque, talvez algo por aí, enfim, vou fazer essa pergunta. Há alguma pretensão em algum destes sentidos? E para finalizar também, tenho certeza que você quer fazer um convite, né? Dia 26 está marcada uma mobilização nacional pró-governo Bolsonaro, né? Faça seu comentário também com relação a isso e agradeço a sua atenção, agradeço por dispor as suas palavras, seu tempo para trazer essa entrevista que vai ao ar aqui no site by Ariel. Grande abraço! Eu que agradeço essa oportunidade, Ariel. Você que é oriundo da emissora Rádio Princesa, né, de Selbach, rádio comunitária, e agora estamos nessa grande emissora na cidade de Passo Fundo, Uirapuru, e sendo entrevistado, né, podendo transmitir meu pensamento, não que seja da concordância de todas as pessoas que estão ouvindo, e finalizando respondendo a questão, as duas questões perquiridas. A primeira no tocante às eleições de 2020 e as minhas pretensões. Em princípio, eu me sinto com o dever cumprido em ter participado do pleito para a Assembleia Legislativa, tendo logrado 5.062 votos em 291 municípios do estado do Rio Grande do Sul, agradecendo todas as cidades que me concederam de um voto até 915 votos, aos motociclistas, aos amigos, advogados e às comunidades do modo geral por aí. Fiquei muito feliz com o resultado e se não participar do pleito do ano que vem, da mesma forma fico torcendo para que as pessoas que sejam eleitas, tanto a vereador como prefeito e vice, realmente possam enxugar as máquinas, né, administrativas dos seus municípios, pois aí que reina a questão principal das despesas e muitas vezes os municípios não têm tanta receita e não conseguem fazer frente aos projetos de investimentos para ao bem comum. Então, em princípio, não há pretensões, minha pretensão já foi realizada, que seria participar, e se lá eu estivesse na Assembleia Legislativa, com certeza iria muito bem representar as regiões das Missões, da Grande Santa Rosa, do Alto Uruguai, Alto Jacuí, enfim, de todo o estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com seriedade, procurando fazer também o dever de casa, que é reduzindo, né, o tamanho do próprio gabinete também, começar a fazer o dever de casa para que assim se possa dar um bom exemplo e desempenhar um trabalho como tem que ser realmente. Mas, infelizmente, a política está deturpada, está mudando aos poucos. Já mudou para melhor em 2014, agora em 2018 também, e certamente em 2020 e 2022 será feito praticamente quase que como se diz assim, a limpeza geral, né, dos maus políticos. Apesar que é uma corrente negativa muito grande de quem lá está no poder há muitos anos, que contaminam
muitos dos novos eleitos. Enfim, seria isso. E para finalizar, hoje eu ouvi uma frase na internet aí e que me chamou bastante a minha atenção, né? Que dizia assim, ó, que motivo teria alguém que está ouvindo, né, que não é de esquerda, para não ir às ruas no dia 26, domingo, nessa grande movimentação que não é uma movimentação feita pelo PSL, tampouco pelo vice-presidente, pelo presidente, ministros, e sim é de livre e espontânea vontade e organizado pelo povo ordeiro e o povo de bem brasileiro, de norte ao sul, de leste a oeste, que estarão nas suas praças, nas suas capitais, principalmente, fazendo um levante, levando os seus cartazes, né, com seus reclames, com as suas reivindicações, com as suas pautas, com as suas indignações. Então, assim, ó, não tem ninguém que esteja me ouvindo neste momento que tenha alguma razão para ficar em casa. Então, pega a sua cuia de chimarrão, vai até a praça central do seu município, mesmo que você esteja sozinho lá. Ou participe juntamente com algum município vizinho, onde já tem uma organização que já está em andamento também, que você possa até lá se deslocar. Mas você não tem nenhum motivo para ficar em casa, principalmente assistindo a Rede Globo e assistindo o programa do Faustão. Você tem muito mais a fazer, que é dar um alerta, tanto para o Supremo Tribunal Federal, com a maioria dos ministros que estão nos envergonhando, por demais, estão legislando em causa própria e estão legislando também como se fossem eles, os deputados e senadores. Então a dificuldade é muito grande, tendo um Supremo Tribunal Federal tomando as decisões como vocês podem estar assistindo pelos meios de comunicações. E também, principalmente então, essa movimentação, essa mobilização é para que realmente o Congresso Nacional atenda às pautas, todas essas pautas que eu citei anteriormente, para que o Brasil comece a crescer, gerar emprego, segurança, saúde, educação, e para que todos nós sejamos muito, mas muito mais felizes. Mas para isso nós temos que sempre escolher, analisar, votar em pessoas de bem. Analisar o seu currículo vitae, né, a sua ficha, como se diz, e escolher os melhores. E ainda escolhemos maus políticos esse ano, mas com a certeza de que em breve isso mudará para melhor. E até domingo, então, se Deus quiser, conclamando a todos vocês, em nome certamente do nosso presidente Bolsonaro, que está pedindo socorro. Então, mesmo que você seja contra o PSL, contra o governo central, você está precisando que o país mude, e mude para melhor. Porque se o país não mudar para melhor, você também será prejudicado igual como tantos outros. Um grande abraço a todos vocês, e eu quero dizer para finalizar então, né, que o nosso Brasil está acima de tudo, acima das siglas partidárias, de sermos de esquerda, de direita ou de centro. E o nosso Deus que esteja acima de todos nós.